Cláudio Rezende, então, traz todas as informações do Galo pra gente aqui no Tiro de Meta. Fala, Rezende, bom dia! O Galão da Massa chegou aqui a Belém do Pará, tentando mais uma vitória como visitante. O Galo emplacou, hein? Uma sequência importante. Classificação na Copa do Brasil foi em Caxias do Sul. Agora, aqui na região norte do país, tentando vencer mais uma no Brasileirão. A última foi contra o Palmeiras. O líder não aguentou o Galo em São Paulo. Amanhã o Remo, que foi eliminado pelo Santos no meio de semana na mesma Copa do Brasil. São 23 jogadores relacionados pelo técnico Barba Domingues, que deverá fazer mudanças no time pela sequência de jogos próximos e viagens. O Atlético já esteve em Caxias, agora aqui em Belém do Pará, nesse fim de semana, e na quarta-feira já estará em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Aí já é outro campeonato, é a Copa Sul-Americana contra o Bragantino. Daqui a pouquinho vamos trazer possibilidades de mudanças nesse time do Galo. Tem jogador suspenso, tem jogador lesionado de última hora. O Gustavo Scarpa não veio. Gustavo Scarpa, que se recuperou recentemente de uma cirurgia que ele fez, né, no joelho, que vinha incomodando antes da parada para a Copa. Mesmo não tendo jogado, ele nos treinamentos sentiu um incômodo muscular. Foi detectado um edema, nada muito grave, mas não pôde jogar, não pôde vir para cá. Então o Scarpa está fora e o Renan Lodge também. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, garoto Pacini, que fez o gol salvador contra o Ceará na Copa do Brasil. Quem não se lembra? Estará amanhã tendo outra oportunidade nesse time do Galo, do Barba Domingues. Mudanças no meio? O treinador falou que o meio campo ali ele vai ter que alternar a turma. Ele já vinha contando com o Maicon e Tomás Pérez entre os titulares contra o Juventude. Jogaram o Alan Franco e o Cissé. Pode mesclar ou pode voltar com a dupla, o Maicon com o Tomás Pérez, pode colocar o Maicon com o Cissé. O Igor Gomes está jogando bem nos últimos jogos, pode substituir ali o Bernat. São possibilidades desse time do Galo para encarar amanhã o Remo aqui no estádio Mangueirão, em Belém. Tomara que não chova, hein? Porque lá tem, você sabe que tem e é verdade, eu não tô zoando não. Tem uma chuva da tarde, que depois da chuva a gente encontra. Porque cai uma chuva à tarde e, meu amigo, é um calor. Além do que pode piorar a situação do gramado, que já não é bom, né, Romano? Pois é. É algo que preocupa, porque muda até mesmo o estilo de jogo. O Atlético enfrentou o Juventude fora de casa e teve muita posse de bola, até porque o gramado permitia, né? O Alfredo Jaconi tem um gramado muito bom. Maravilhoso. Então dá pra tocar a bola, valorizar a posse, diferente do Mangueirão, que não tem esse gramado espetacular, não. Então é um jogo mais de ligação direta, de explorar contra-ataque, velocidade, de cruzamentos. E o Atlético, precisando desse resultado, vem numa recuperação, né, Romano? O Atlético melhorando, principalmente como visitante. Não perdeu como visitante desde o retorno. E antes mesmo da pausa, já tinha vencido o Vasco. Então tá engatando uma sequência boa, tá criando cada vez mais uma identidade, uma forma de jogar. E vai pegar um Remo que tá jogando pelo desespero, porque ainda acredita numa permanência na Série A. Mas é uma situação delicada. Então o Remo aposta todas as fichas nesses jogos em casa para tentar conseguir essa permanência, fugir do rebaixamento. E a situação do Remo não é fácil. O Remo perdeu uma pancada de jogadores, teve um julgamento no STJD. O cara deveria ter cumprido, não cumpriu, vai ter que cumprir no Brasileiro, era a Copa do Brasil, vai ter que cumprir no Brasileiro. Quer dizer, o Léo Condé com muitos problemas lá. O Marlon, né, que vai cumprir suspensão. Fazendo uma comparação, assim, já que o último duelo do Atlético foi contra o Juventude, eu acho até que, por mais que seja um time de Série B, Romano, eu acho o Juventude mais organizado defensivamente do que o Remo. Uhum. Só que o Remo, como tá jogando a Série A e aí aumentou um pouco o investimento, ele tem mais jogadores para decidir jogos. Não tô falando que são caras espetaculares, mas na comparação com o Juventude. Então, por exemplo, tem um Aleph Manga aqui que é bom, tem que ficar de olho. Aquela quantidade de gols que o Atlético sempre sofria, todo jogo do Atlético você tinha uma certeza, vai tomar um gol. E a outra certeza era, Claro. O goleiro vai ser o melhor em campo. Com o Everson sempre tendo que salvar. Então, assim, o Everson não tem sido eleito melhor em campo nos últimos jogos. É um bom sinal, porque ele não tá precisando salvar tanto. A defesa do Atlético tá ajudando mais o ótimo goleiro, excelente Everson.
E aí, quando você não fica sofrendo tantos gols, a sua chance de vencer, obviamente, aumenta. É muito importante que o Atlético consiga um bom resultado, tá vivo nas Copas, tem uma expectativa ou uma esperança de conquistar ainda um título, ou na Copa do Brasil, ou na Sul-Americana, mas o brasileiro nunca pode ser deixado de lado. O Atlético já tem uma lição bem recente dos últimos anos do que significa abrir mão do Campeonato Brasileiro. E aí, Cláudio Rezende? Kevin Castanho, como é que tá a negociação? E aí tem Fred também, conta pra gente. Tá caminhando bem pelas apurações de nossos colegas, né, lá da imprensa argentina, o Kevin Castanho, o volante colombiano que esteve na última Copa do Mundo agora e é do River Plate. O Galo encaminhado aí com o empréstimo dele por 1 ano, opção de compra. Esse é um primeiro volante. E o Fred, é um sonho da diretoria atleticana, o Fred que é mineiro de Belo Horizonte, atleticano, a família toda querendo, né, que ele possa jogar no Galo. E nas últimas horas aí houve um acerto, pelo menos verbal, entre o jogador, né, o seu empresário, com a diretoria do Fenerbahçe, clube dele na Turquia. A família do Fred está por lá, já providenciando a mudança, hein? O Atlético adota cautela, dizendo que tem que esperar uma negociação complexa, até porque depende da saída do jogador do Fenerbahçe. Então o Galo fica com mãos atadas nessa situação. E se ele ficar livre, já tem um acordo entre Fred e Galo para que ele possa ser jogador do Galo, do Atlético. É um sonho do Galo e também do jogador, que o próprio Paulo Brax falava ontem. Por falar ainda em negociações, o zagueiro Ivan Roman, próximo de se acertar por empréstimo com o Colo-Colo, para ser colega do goleiro Vozinha, que foi destaque na Copa do Mundo pela seleção de Cabo Verde, que também está lá no Colo-Colo agora. Tá na tela, Fred encaminha rescisão com o Fenerbahçe e fica perto de assinar com o Atlético. Informação da 98, né, através do Arthur Albuquerque e do Igor Assunção, tá? Tá aí o Fred e a matéria diz o seguinte, ó, a novela envolvendo o Fred está muito próxima de um desfecho positivo para o Atlético. O volante encaminhou a rescisão de contrato com o Fenerbahçe da Turquia e está mais perto de retornar ao futebol brasileiro para defender o clube do coração. Já existe inclusive um acordo entre Galo e staff do jogador que trabalha nos últimos detalhes da mudança do atleta para o Brasil. Olha aí que importante. Aos 33 anos, Fred fez sua última partida pelo Fenerbahçe na última quarta-feira, que ele atuou, né, no meio de semana nos playoffs da Champions League contra o Sturm Graz. Ele foi reserva e atuou por cerca de 20 minutos, entrou no segundo tempo. Apesar do prestígio com o técnico Ismail Kartal, Fred foi liberado pelo Fenerbahçe principalmente para que o clube pudesse abrir espaço para novos jogadores estrangeiros no elenco, né? E tá falando aqui do Rafael Leão, já trouxe, é um interesse do Fenerbahçe, né? Um dos jogadores que o Fenerbahçe gostaria de contratar nessa janela. E o Rafael Leão é um nome gigante aí do futebol europeu, um grande atacante, e eles têm interesse, inclusive recentemente o diretor, espécie de diretor de futebol do Fenerbahçe viajou para a Itália para conversar sobre o Rafael Leão com o Milan. E aí tá aqui, ó, caso a contratação seja confirmada, Fred será o terceiro reforço do Atlético nessa janela de transferência, ao lado de Léo Duarte e Thiago Borbas, né? O clube alvinegro também mantém negociações pela chegada do volante colombiano Kevin Castanho do River Plate por empréstimo. Inclusive, essa informação do Kevin Castanho já trouxemos aqui, o César Luiz Melo cravando, dizendo lá o trato hecho, né? Acordo fechado entre Atlético e River Plate. O Nicola conversou com uma pessoa do Atlético e essa pessoa disse que ainda faltam alguns detalhes com relação ao Kevin Castanho, tá? Então vamos aguardar. Mas o Fred, que é o assunto principal aqui do vídeo, o Atlético então estaria próximo agora. Também já conversaram com o pessoal do Atlético, né? Já conversaram no Galo e eles disseram que não é bem assim, tá? Ainda seguem, é a cautela, né? Seguem cautelosos porque realmente as coisas, por mais que esteja próximo, por mais que esse acordo já esteja bem avançado, próximo de acontecer, enquanto não estiver assinado, os turcos podem simplesmente voltar atrás e não liberar o jogador. Vamos ver se o Atlético vai precisar ou não, né, de uma compensação financeira, mesmo que pequena, 2 milhões de euros, pequena para o Fenerbahçe, né, para o Atlético, pelo visto é um valor aí bem considerável. O Atlético não quer gastar nada, mas talvez aí com a chegada de novos reforços no Fenerbahçe, o Fred não estaria nos planos da diretoria. Do treinador até está, mas não da diretoria, e tem um salário alto, então eles poderiam liberar
o jogador. Então vamos aguardar, a informação é quente, o Igor Assunção não brinca com a notícia e, segundo ele, o Atlético está muito próximo desse acerto com o Fred. O Fred, na verdade, estaria muito próximo de acertar com o Fenerbahçe a sua saída, né, a sua rescisão contratual. Rescindiu? Acabou. Ele é do Galo, já está acertado com o Atlético, não vai ter leilão com outras equipes. Ele quer vir jogar no Galo, já está olhando casa, inclusive, próximo do CT. Então, vamos aguardar, mas a notícia é quente e importante, Fred. Esse desfecho pode ser feliz para o Galo. Eu sigo ainda assim, né, com o pé atrás, ainda sigo um pouco cauteloso com relação a isso, porque é um grande nome, seria uma contratação muito importante e eu não vou aqui cravar e ficar todo... agora já era, ele vai ser do Galo. Não, vamos com calma, espera sair aí as notícias, as informações, o Atlético anunciando também, tudo isso para a gente ter mais certeza, mais segurança com relação à Fred. Então eu sigo ainda cauteloso, mas agora um pouco mais confiante, porque o Igor Assunção, ele não brinca com notícia. Isso é fato. Kevin Castanho e Fred, parece que o negócio do Fred tá caminhando, hein? Pois é, Romano, ontem a gente falou dessa novela. Essa novela poderia ter sido encurtada se o Atlético fizesse um movimento, assim, de colocar uma grana, mas... o Atlético deixou bem claro que não faria investimento nessa janela, então é normal que a negociação se arraste, porque o Atlético depende de uma rescisão do Fred com o clube turco, e não é fácil. Ele não é qualquer jogador lá, tanto que o treinador não queria abrir mão dele. É um cara importante pro time, pro Fenerbahçe, e parece que agora, né, de acordo com a informação do Cláudio aqui, vai dar jogo, o final vai ser feliz pro atleticano. E eu acho uma baita contratação, Romano. Acho que é um cara que chega para ser titular, uma qualidade acima da média pro futebol brasileiro, eleva muito o nível do meio de campo do Galo. E a vontade do Fred tá pesando muito para que ele seja jogador do Galo. E é importante demais que o cara chegue afim, né? E ele tem um esforço mesmo de vestir a camisa do Atlético. E aí o torcedor pode perguntar assim, mas o Ivan Roman saindo e tudo mais... Tem um limite de 9 estrangeiros, né? Tem isso também. O Atlético acho que já bateu no teto lá dos estrangeiros, né? Você fala até pela chegada do Castanho, né? É mais porque, você tem 3 equatorianos, um argentino, 2 argentinos, na verdade, né? Que tem o Tomás Pérez e o Tomás Pérez e o Coelho. 5. Aí você tem um chileno, né? 6. O Cissé é outro estrangeiro. 7. Thiago Borbas. Aí você tem Thiago Borbas 8 e tem o Cassierra 9. Então você já tem esse limite de 9, né? Então assim... E aumentou, né? Porque antes eram 7. Eram 7. E tem um detalhe. O menino não vai jogar. Os treinadores não vão colocar ele pra jogar. Bota ele pra valorizar, vai ser por empréstimo, não vai ser venda. E aí quem sabe ele no Colo-Colo, que é o grande time, é o maior time do Chile... E ele não se destaca, e aí o Atlético ou faz uma grana ou ele volta. Eu até falei aqui ontem que eu não era contra essa negociação porque não tá jogando, então não tá sendo valorizado. Mas eu era contra uma venda, porque você não conseguiria um grande valor para um cara que não tá na vitrine, porque não tá jogando. E aí por empréstimo a situação é melhor, porque é justamente isso que você falou. Lá no Colo-Colo a tendência é que ele jogue muito mais. E aí, se ele jogar, se ele evoluir, ou ele volta, o Atlético consegue uma venda por um valor maior. Até para recuperar o que foi investido, né? Até para recuperar a grana que investiu nele. Eu ainda tenho esperança no Ivan Roman, que ele possa vingar no Atlético. Eu também acho um bom jogador, já vi muito potencial nele. É que, assim, tem algo que ainda não encantou os treinadores que passaram. Mas tomara também, Romano, que o Atlético abra espaço também pro Vitão, para ele ter oportunidades. Por exemplo, o jogo agora contra o Remo, o Galo tá levando 3 zagueiros. O Juan, o Lianco e o Vitor Hugo. É pouco. Assim, o Natanael tem feito essa função de zagueiro também, mas você pode dar mais oportunidades pro Vitão, pelo menos para ele ser relacionado para esses jogos. E tem um detalhe, né? Na história do Atlético, uma história não muito longe, né? Mais recente, você tem 2 zagueiros que saíram do Atlético, se valorizaram fora e depois voltaram. Um é o Gabriel, que aí foi pro Botafogo, foi bem e voltou pro Atlético. E o outro é o Natan. Natan Silva. Natan Silva, que rodou, passou pro Atlético Goianiense, etc e tal, depois foi campeão brasileiro com o Galo. E sendo titular. Não, o Atlético precisando de zagueiro, ninguém imaginava que o reforço seria o Natan Silva, né? Cuca, poxa, esse menino aí do Atlético Goianiense. É do Galo, então
Então busca. E aí deu muito certo com o Alonso naquela temporada, formando a dupla campeã brasileira de 21. E não vai ter o Renan Lodge nesse jogo, né? Uma ótima oportunidade pro Pacini. É que bom que o Pacini se tornou reserva imediato do Renan Lodge. E aí reserva mesmo porque o Lodge é muito acima nesse momento. Mas o Pacini é outro também que o Atlético tem que dar sequência. Tem muito futebol, muita qualidade. Não sei se ele vai fazer exatamente a mesma função do Lodge, principalmente quando o Atlético tiver a bola, porque o Lodge tem sido quase que um ponta esquerda, né? Quando o Atlético ataca. Aí eu não sei se o Barba vai optar por manter o Pacini nessa função ou o Pacini jogando um pouquinho por dentro. Ele fazia muito isso no Sub-17 para ter um jogador mais espetado pelo lado. Poderia ser o Bernard ou até mesmo uma alternativa de ser o Alaminda ou um outro ponta que tenha no elenco. Mas de qualquer forma é muito bom ver o Pacini que... Se o Atlético tá vivo na Copa do Brasil, graças ao Pacini, que salvou naquele jogo contra o Ceará, em que parecia que tudo iria desandar. Fala, massa, muito bom dia. Chegamos ao fim aqui de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por você que acompanhou aí o vídeo. Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação ao jogo de hoje, né, contra o Remo. Deixa aí a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Muito obrigado. E também peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá? Esquece não para dar aquela forcinha pro canal. Quero deixar o convite para quem está chegando agora, não conhece o canal, mas sim é atleticano ou atleticana, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui ele é de vocês, está no lugar certo. Venha fazer parte da massa aqui nesse canal, se inscrevendo, ative o sininho de notificação também para você não perder nenhum conteúdo aqui do Galo, que é notícia todos os dias para vocês, sempre atualizadas. E não esqueçam de deixar o like, tá bom? O like de vocês é muito importante para dar aquela força para o canal continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Contamos com vocês. Fiquem à vontade também para estar deixando a opinião de vocês aí, tá bom? E o que foi falado aí no vídeo. E sobre a partida de hoje, né? Contra o Remo, o que vocês acham do Galo, né? Com esse confronto, acho que vai ser difícil, acho que vai ser molezinha. Quem deve ir, quem não deve. O Scarpa já está confirmado que ele nem viajou, então o Scarpa já está fora. O que vocês acham em relação a isso? E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, tá bom, gente? Ajuda demais, tá? Aumentar os inscritos do canal, ajudar o canal a crescer, tá bom? Então contamos com vocês. Massa, tamo junto. Vou ficando por aqui, atento às notícias. Qualquer novidade a gente volta aqui com vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Valeu, massa.